Boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo fazendo uma live para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Um momento de meditação, reflexão, alimento espiritual, fortalecimento da fé e conexão com Deus, onde a palavra de Deus é liberada, a unção apostólica manifestada e a bênção de Deus chega até a sua vida, o seu lar e até os seus amigos, conhecidos, para que venham ser alimentados pela palavra de Deus, para que eles venham receber a graça de Deus, a bênção de Deus na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante, nesse momento, nós pararmos um pouco e entrarmos em reflexão na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz fé, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz motivação, a palavra de Deus traz paz e, principalmente, quando nós sentimos a presença de Deus, a consolação, o conforto, a graça dele, nós possamos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, numa rápida reflexão e meditação, eu quero aplicar na sua vida um texto da palavra de Deus, que é uma narrativa histórica, e dentro desse texto extrairmos alguns princípios para fortalecimento, motivação, inspiração e a bênção de Deus ser com a tua vida. Eu quero ler aqui juntamente com você, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, os 7 primeiros versículos, onde a narrativa histórica descreve um evento que aconteceu na vida de um dos filhos dos profetas, que eram discípulos do profeta Elias, que passou a ser discípulos do profeta Eliseu, e numa determinada circunstância ele teve uma grande experiência com Deus em algo que aparentemente parecia ser insignificante, parecia ser até mesmo não tão importante para a vida dele e para a vida dos demais, mas que Deus mostra nessa narrativa histórica o seu cuidado, o seu amor, a sua bondade e misericórdia, o quanto que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então eu quero aqui titular essa meditação de Creia no milagre de Deus na crise. Creia no milagre de Deus na crise. É muito importante, eu tenho certeza que no término dessa reflexão, a sua visão, o seu coração, a sua mente, a sua vida e comunhão vai estar muito mais amplificada, louvando, glorificando a Deus e agradecendo a Ele por tudo e por todas as coisas, por ver o quanto Deus te ama, o quanto você é especial para Deus e o quanto a graça de Deus te envolve e está direcionado à sua vida. Louve a Jesus, adore a Jesus, glorifique a Jesus, porque você sabe, Ele morreu por você na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, o Filho de Deus teve uma morte cruenta na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, e esse perecimento pode ser por causa do pecado, por causa da crise, por causa da enfermidade, mas ao contrário, ele veio e através da sua morte, quem nele crê não perece, mas possui, passa a ser habitado e vivenciar a vida eterna, que traz a presença de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus e a ação de Deus na vida. Creia no milagre de Deus na crise. É o tema da mensagem de hoje, baseado em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 7. Nos diz assim um texto. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém. Essa é a narrativa histórica. Fazendo um rápido resumo.
Conforme Eliseu foi usado no seu ministério, ele tinha recebido a porção dobrada do Espírito Santo que habitava sobre Elias, e no seu período em que ele serviu Elias, ele aprendeu, foi instruído, ensinado, foi capacitado por Deus. Ele agora se transformou no líder dos filhos dos profetas. Essa escola de discípulos dos profetas, ela tinha uma finalidade, não que as pessoas viessem a profetizar, mas ao contrário, a finalidade dela era edificar espiritualmente homens e mulheres de Israel na lei do Senhor, nos sacrifícios holocaustos do Senhor, em obediência fiel a Deus, assim abrindo a vida deles e o coração deles para ter uma comunhão mais íntima e profunda por Deus, além da letra da lei. Eles não eram praticantes da letra da lei, mas eles eram pessoas que vivenciavam ali a lei de Deus através de uma vida piedosa, de uma vida santa, de uma vida de comunhão, aonde a ênfase nas escolas dos profetas era não somente os sacrifícios, os holocaustos, mas principalmente a comunhão, a adoração e o louvor, e o coração ser cheio da presença de Deus através do Espírito Santo. E estando com a vida desta forma, desta maneira, eles abriam nas suas vidas o coração para que Deus, na sua soberania, ao precisar, ao necessitar, usar alguém para trazer uma palavra, fazer um milagre, realizar uma obra extraordinária com o poder e a virtude do Espírito Santo, encontrasse pessoas preparadas, aptas e dispostas a servir ao Senhor, independente do preço e a circunstância que eles tivessem que passar ou enfrentar. Nós vemos que pelos discípulos dos profetas, eles exortaram reis, exortaram sacerdotes, eles exortaram o povo, muitos deles foram perseguidos, foram presos e até alguns deles foram mortos, mas eles se manteram fiel ao Senhor, demonstrando na vida deles semelhante voto como o dos nazireus, que eram pessoas consagradas, se colocadas na presença de Deus e em posição para serem vasos, instrumentos na mão do Senhor. Eram pessoas que percorriam toda a Judéia e Israel, chamando o povo a abandonar os Baalins, abandonar a Será, que eram as idolatrias, e voltar ao Senhor de todo o coração, toda a alma e entendimento, com arrependimento, conversão, circuncisão do coração e a prática da direção dos mandamentos de Deus. Isso é muito importante. Hoje em dia nós precisamos de escolas de profetas também. Não homens e mulheres que lançam profecia, mas homens e mulheres dispostos a viver a plenitude do Evangelho, a praticar nas suas vidas os princípios ensinados por Jesus Cristo, a serem cheios do Espírito Santo, testemunha da santificação, da salvação, da redenção do Senhor, e assim estar aptos e preparados através do trabalhar do Espírito do Evangelho para serem instrumentos na mão do Senhor, para anunciar esta geração que Jesus vive, que Jesus reina e que ele vai voltar e ele vai julgar os vivos e os mortos, e bem-aventurados são aqueles que se arrependem, se convertem, têm a vida eterna e passam a viver debaixo do selo do Espírito Santo. Nós não podemos viver um evangelho de moda, nem um evangelho de sentimentalismo. Nós temos que viver um evangelho, como diz a palavra, em espírito e em verdade, que tem temor do Senhor, que se aparta deste mundo, que vive uma vida de consagração a Deus, e que mesmo as portas das igrejas estando fechadas, essas pessoas reconhecem e sabem que o Espírito de Deus está com ela, e onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, seja num lar, seja numa sala, seja num sítio, seja num carro, em qualquer lugar onde essas pessoas se voltam para estar em comunhão com Deus, adoração, Deus vai estar ali presente, fazendo milagres, prodígios, maravilhas, batizando com o Espírito Santo, manifestando a sua glória, o seu poder, e mostrando que ele vive e que está presente e é galardoador daqueles que o buscam. Então aqui eu fiz uma explanação resumida do que é ser filho de profeta, do que é estar na presença de Deus. Agora, voltando para o texto ora lido e narrado, nós vemos que os discípulos de profetas começou a crescer, começou a se desenvolver. Por quê? Aonde Deus ele é honrado, a sua palavra é praticada, o seu Espírito tem a direção e a liberdade para agir e mover com equilíbrio, com sabedoria e debaixo da direção do Espírito Santo, o Senhor acrescenta vidas, o Senhor acrescenta almas, o Senhor move e transforma os corações, porque o próprio Filho de Deus declarou que quem convence o homem do pecado, da justiça
justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Não é a sabedoria, nem a argumentação, nem os talentos e a graça do pregador, do pastor ou do mensageiro, mas é a virtude e a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa que vai trabalhar no coração e vai trazer. Então, quando uma igreja, como uma comunidade ou uma reunião de fé começa a ter almas salvas, começa a ter vidas libertadas, vidas sendo cheias do Espírito Santo, não é que aquele ungido é abençoado, mas é a maior demonstração que Deus está ali presente e que Ele está realizando a sua obra e fazendo a sua vontade conforme a sua palavra e a sua liberdade, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, com uma única finalidade: atrair homens, mulheres, adultos e crianças à presença do seu reino para servir, adorar e glorificar e receber o nome de Jesus Cristo nas suas vidas. E nós vemos que os filhos de profetas estavam crescendo. Automaticamente, com esse crescimento, esse desenvolvimento, começou a surgir alguns incômodos, alguns empecilhos. Como eles mesmos falam: olha, o lugar que nós estamos reunidos aqui está estreito. A quantidade de filhos de profeta, de discípulos, aumentou tanto que nós não estamos conseguindo nos acomodar, não estamos conseguindo estarmos reunidos assim com paz, com conforto, para estarmos aprendendo, servindo e adorando ao Senhor. Quer dizer, a casa ali, aquele local se tornou pequeno com a quantidade de pessoas. E isso causa alguns empecilhos. Por exemplo, quem chegasse um pouco mais tarde ficaria do lado de fora, não poderia entrar do lado de dentro. Dependendo, a pessoa que chegasse cedo ficaria dentro e ela não poderia sair para fazer alguma atividade, sei lá, uma água, uma coisa, por causa da quantidade de pessoas. E automaticamente a aglomeração de pessoas, principalmente na região de Israel, como a região seca e quente durante o dia e muito frio à noite, eles também sofriam com as intempéries da temperatura e do clima. Automaticamente também algumas despesas começou a aumentar, como alimentar esses filhos de profetas, trazer acomodação, conforto. Então eles ali se aproximaram de Eliseu e falaram assim que o lugar que eles estavam era muito estreito. Então eles tiveram a seguinte ideia de cooperação, que vamos até o Jordão, como somos muitos, cada um corta uma viga, quer dizer, uma lenha, uma madeira ali nas florestas do Jordão, nas suas margens. E trazemos aqui e vamos ampliar esse local, vamos aumentar. Isso vai caber muito mais pessoas, vai dar um conforto melhor para elas, uma recepção melhor para elas. E aí eles foram e fizeram. Um desses discípulos dos profetas chamou Eliseu: vamos, Eliseu. Vamos lá conosco, vamos estar conosco enquanto nós estamos cortando ali, podando as árvores, tudo, você esteja conosco ali nos acompanhando, a sua presença é importante. O Eliseu se dispôs, foi. Chegando lá, nós vemos que para cortar madeira, podá-la, trabalhar nela, fazer uma viga, exige esforço, dedicação, exige até mais ou menos uma certa atividade física superior que eles estavam acostumados com louvor, adoração, profetizar, pregar, proclamar a palavra de Deus, mas agora ele estava tendo um esforço físico. Mas eles estavam fazendo aquilo com alegria, com júbilo e regozijo. E um deles, a Bíblia não especifica quem, ao estar cortando ali a sua lenha, o cabo do machado o machado se desprendeu do cabo. Algo natural, um acidente de trabalho, de labor, que pode acontecer com qualquer pessoa. E o mais interessante de tudo é que, como pela descrição da narrativa histórica, eles estavam trabalhando muito próximo às margens do Jordão. O Jordão, naquela época, ele era um rio muito maior, as correntezas muito maiores e a sua profundidade era maior do que é hoje. Por quê? Porque como ele sai das regiões do norte, das geleiras ali daqueles montes, então naquela época, como o clima, a região possuía muitos mais geleiras e o degelo produzia algo mais amplo no Jordão. Nós podemos ver uma narrativa que quando Josué ultrapassa o Jordão ali, quando Deus abre, fala que ele estava no período das cheias, quer dizer, no período do verão, aonde a desaguar, as chuvas mais amplas, aumenta o leito do rio, o seu fluxo. E aquele filho de profeta, ao sair o machado ali do seu cabo, caiu dentro do Jordão, numa região provavelmente profunda, porque ele ficou preocupado, ele expôs o seu sentimento e a sua emoção naquele momento ao dizer: ai meu Senhor,
era emprestado. Naquele tempo, o aço, o ferro, era algo de grande valia, era algo de grande valor e de difícil acesso, tanto para a extração do minério do ferro, como também para a forjaria, que era trabalhar para construir o machado, também a sua afiação, o seu cuidado, porque o machado naquela época não era somente um instrumento agrícola, um instrumento de construção, de atividade, mas ele era também utilizado como instrumento de guerra, ele era uma arma de guerra. Então ele possuía grande valor. E os discípulos e profetas, eles viviam pela fé. A fé era aquela forma de vida aonde as pessoas reconheciam que eles eram homens de Deus, discípulos do Senhor, instrumentos de Deus. Então, para que eles se dedicassem totalmente à presença de Deus, à palavra de Deus, eles deixavam de trabalhar laboralmente, profissionalmente, para servir ao Senhor. Então eles passavam a viver conforme a lei ensinava, instruía, de ofertas, dos dízimos, das primícias que ao colherem trigo, oliveira, uva, ou até mesmo ao matar as ovelhas e as seus animais, eles traziam e ofertavam como gratidão a Deus, como reconhecimento das bênçãos de Deus, abençoando os sacerdotes, os levitas, os filhos dos profetas, e Deus, em retribuição, retornava para essas pessoas a chuva, uma boa colheita, a ausência de pestes, de praga nas plantações, ou enfermidade e doença nos seus animais, e a multiplicação tanto dos seus animais como das suas colheitas, devido à bênção, à gratidão e à retribuição que eles faziam a obra de Deus. E os filhos do profeta, eles viviam desta maneira. Então ele não tinha uma condição financeira ampla para poder ter um instrumento daquele. Então, para que ele auxiliasse a obra, para que ele auxiliasse ali agora a amplificação do lugar de louvor e adoração, que é algo material e não espiritual, ele tomou emprestado aquele machado, e ao tomar emprestado aquele machado, ele estava utilizando para edificar uma casa de Deus, uma casa de oração, e aconteceu essa crise, este acidente e essa perda. Eliseu, ao ver e compreender aquilo, movido pelo Espírito Santo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, usado nas mãos de Deus, ele jamais ia deixar o servo de Deus envergonhado, confundido, decepcionado ou derrotado. E muito menos, Deus jamais vai deixar que a pessoa sofra humilhação e derrota por ela estar se dedicando à obra de Deus, à casa de Deus, e aquilo que leva a honra, a glória e o louvor ao Senhor e à sua presença. Então Eliseu ali perguntou aonde que ele caiu. O homem apontou ali nas margens do rio, naquela região aonde que o machado tinha caído aprofundado. Eliseu, direcionado por Deus, cortou uma madeira. A Bíblia não especifica o tamanho, mas falou que foi uma madeira, e lançou no rio. E quando aquela madeira caiu em cima da água do rio, o machado que estava no fundo da água flutuou. Você sabe, física. Machado, a densidade atômica dele, o seu peso é muito superior ao fluxo da água. Então a diferença de peso, ele vai para o fundo. Mas quem é o Criador dos céus e da terra? Quem tem todo o poder nos céus e na terra? De quem é a terra e a sua plenitude e o mundo os que nele habitam? De Jesus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, Eliseus e dos santos apóstolos e profetas. E Deus, com o seu milagre, fez aquele machado perder o seu peso, ou a água ficar muito mais forte. A Bíblia não descreve como que foi o milagre, mas descreve o milagre. O machado flutuou, o machado boiou por cima da água. Ele ficou ali como se ele fosse um isopor, como se ele fosse uma folha ou uma madeira por cima da água. Aí Eliseu fala para o filho de profeta: pode estender a sua mão e pegar. E ele pega, ele é restituído, é restaurado o machado dele, ele volta novamente à sua atividade com uma experiência, com uma bênção, tendo alegria no seu coração por ver a ação de Deus na vida dele, o milagre de Deus na sua crise, um testemunho de vida e de fé, e o que é glorioso e maravilhoso, uma convicção maior, que Deus está presente, é galardoador daqueles que o buscam e sempre socorre aqueles que a ele clamam. Então aqui eu fiz um resumo, uma narrativa da história um pouco mais detalhado de como nós lemos aqui em 2 Reis capítulo 6, o versículo 1 ao 7. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, tirar 7 princípios
para nós crermos no milagre de Deus na crise. Sim, 7 princípios dessa história, que ao lermos com o coração aberto em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus traz em nossas vidas. Eu quero refalar para você que esse foi um dos textos mais complexos que eu já li e estudei na Palavra de Deus. Ao ler alguns comentários bíblicos sobre esse tema, muitos comentários passam por cima. Eles não descrevem nada, não explicam nada, não fazem narrativa. Outros simplesmente falam que foi um dos milagres de Eliseu, mas não se aprofundam abundantemente, como comentário Bacon, comentário da Vida Nova sobre o Velho Testamento, algumas bíblias de estudo, como a Bíblia Pentecostal, a Bíblia de aplicação pessoal, por exemplo, eles fazem uma abrangência muito grande. E então isso me inspirou a me aprofundar, a extrair alguma coisa, para que eu pudesse ser alimentado a minha fé, a minha vida e comunhão com Deus, e também pudesse transmitir uma palavra profética apostólica sobre a sua vida, movida pelo Espírito Santo, para que possa te abençoar, te consolar, te confortar e mostrar a grandeza de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus em favor da sua vida em todas as áreas. E Deus me tocou no coração para dar esse título: Creia no milagre de Deus na crise. Amém? Então vamos ver os 7 princípios que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, no versículo 1, que diz que disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. O primeiro princípio que nos mostra aqui nesse texto é: tenha visão da situação. Deus, ele só trabalha com as nossas vidas, ele só libera a sua graça e a ação e o poder do Espírito Santo quando nós paramos e passamos a ter uma visão da realidade, uma visão da nossa situação real. Enquanto nós ficamos maquiando, enquanto nós ficamos protelando, ou até mesmo tentando, vamos dizer, disfarçar a situação, você está impedindo uma ação de Deus na sua vida. A partir do momento em que você olha a realidade, a situação como ela está, com as realidades dos fatos, tendo todo o controle da situação, ou melhor, o conhecimento da situação, nesse momento você está abrindo as portas na sua vida para que Deus comece a agir, mover e derramar a graça. Jesus, todas as vezes que as pessoas se aproximavam dele, primeiramente, ele já sabia da situação porque ele é Deus, ele já conhecia as dificuldades porque ele é Deus, ele tinha o controle de tudo porque Deus sabe tudo, conhece tudo, sabe tudo, e nada é surpresa para Deus, mas ele sempre perguntava para a pessoa, para despertar a consciência dela da situação. Por exemplo: o que queres que eu te faça? O que você deseja? Quem me tocou? Queres ser curados? São alguns exemplos de perguntas que Jesus fazia para as pessoas. E você, ao ler, você percebe: mas o Senhor, é um cego que está clamando. Senhor, é um paralítico que está precisando de resposta. Ou então, Senhor, é uma mulher que tem um fluxo de sangue. Mas nessas perguntas, Deus trazia a pessoa, que é uma ação do seu espírito, para mostrar a realidade, para mostrar a circunstância, o fato, para que isso a pessoa possa abrir no seu coração a ação de Deus para o início da liberação de um milagre, de uma bênção e de um mover do Espírito de Deus sobre a vida dela. Então, o primeiro princípio aqui, quando eles falam o local é estreito demais, significa que eles passaram a observar, passaram a analisar e passaram a ter uma reflexão e uma conclusão que tinha aumentado o número de discípulos e o local que eles se reuniam, que antes era amplo, confortável, agora estava desconfortável, pequeno e estreito para eles, e a obra não pode paralisar. Então era necessário o quê? Uma atitude, uma mudança. Então, se você quer receber o milagre de Deus na sua vida, pare, reflita, analise e comece a observar e a ter na sua vida as convicções o quê? A situação precisa ser mudada. Então tenha uma visão real da tua situação. O segundo princípio que nós vemos aqui nesse texto está no versículo de número 2. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Não basta somente ter visão da situação, uma visão real.
Mas você tem que ter, segundo princípio, disposição para mudanças. Você pode ter conhecimento, realidades, descrição, análise, tudo dos fatos da situação que você está vivendo. Mas se você não colocar no teu coração uma disposição, que é vem de disposição, que é mudança de posição, entrar em uma nova posição para mudança, e toda mudança exige um esforço maior, uma dedicação maior, é realizarmos coisas que nós não estamos acostumados a fazer, e até mesmo aplicarmos um esforço, uma dedicação maior do que aquilo que nós temos aplicado. Nós temos que ter uma disposição. E isso vai trazer uma mudança, uma modificação. Para os discípulos de profeta, eles iam até o Jordão, quer dizer, eles iam ter um esforço de caminhar, cortar a lenha, trabalhar naquela lenha, trazer de volta, cavar valas, enterrar aquela lenha, fazer uma estrutura. Tudo isso começa não com o trabalho físico, mas com o trabalho mental e interior de estar disposto a não somente empreender um projeto, mas aplicar toda a dedicação, toda a aplicação para que esse projeto se conclua. E o projeto só é bem sucedido quando interiormente nós já estamos visualizando o projeto, nós já estamos com o projeto não somente sendo visualizado, mas com o nosso corpo, o sentimento movido, focado para que aquela realização venha acontecer e suceder em fato e em verdade em nossas vidas. Reconhecendo que Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus conhece o nosso coração e Ele há de se mover conforme a nossa disposição, conforme a nossa colocação e ação na sua presença. Então, se você quer crer no milagre de Deus em tempo de crise, tenha uma visão da situação e, segundo, tenha uma disposição interior convicta para mudanças. Terceiro, está na parte 2 aqui, ou a parte B do mesmo versículo e construamos ali um lugar para habitarmos. Tenha uma visão de crescimento. O primeiro é visão da situação. O segundo princípio, disposição para mudarmos. E terceiro, é uma visão de crescimento, de prosperidade, de amplitude, de uma situação melhor, de uma posição melhor do que você está hoje. Não existe trabalho próspero e bem-sucedido simplesmente nós fazermos por fazer. Não pode ser. Tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, tudo que você dispor, na sua mente, no seu interior, você já tem que visualizar aquilo maior, aquilo bem sucedido, aquilo mais amplo, o resultado daquela situação, o desenvolvimento daquela situação e como você vai estar quando aquilo estiver realizado e concretizado. Porque isso vai te trazer diretriz e fundamentos para você analisar, comparar, para que você tenha consciência do seu crescimento, do seu progresso e até mesmo para que você possa fazer algumas correções para que não perca o foco nem a direção. Existe um ditado no mundo que fala assim: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas quem sabe para onde vai, só um único caminho serve. Então, assim também deve ser a sua vida, deve ser os seus planos, os seus projetos e a sua vida na presença de Deus. Você tem que saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar, a posição que você quer estar e os resultados na sua vida que você deseja que se manifeste. Tendo essa visão de crescimento, você já vai ter um projeto, uma ação e uma iluminação do Espírito Santo para que ele demonstre, te capacite e use a sua vida e o resultado aconteça e suceda. Você pode ver que na palavra do filho de profeta ele fala: nós vamos ao Jordão, vamos cortar viga e vamos fazer um lugar maior para nós habitarmos. Então você pode ver que na descrição dele ao falar com Eliseu, ele já escreveu algo planejado, ele já descreveu a situação de como isso acontecer e o resultado. Ele estava no controle de toda a situação conforme a capacidade dele e a direção dele. Foi por isso que ele recebeu uma palavra liberada de Eliseu dizendo: pode ir.
Você quer receber uma bênção de Deus? Você quer que Deus libere a graça e a virtude dele? Tenha visão de crescimento, tenha visão de prosperidade, tenha visão de objetivo e posição que você deseja e almeja. E se foque nisso em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor será contigo. E a sua obra será bem sucedida e realizada em nome de Jesus. Outro fato também, que é o quarto princípio que nós adquirimos aqui nesse texto, que é muito importante para nós, é cobertura espiritual. Cobertura espiritual é o princípio bíblico, aonde aquilo que nós fazemos, realizamos, sonhos, projetos, realizações, está debaixo da unção e a direção de um homem de Deus em nossas vidas. Hoje em dia, devido à cultura mundial de quebra de hierarquia, desobediência às autoridades, cada um faz o que lhe dá na telha, cada um quer fazer o que passa na sua mente e no seu coração, porque cada um se sente como dono da sua vida, como que tem controle da situação. Alguns são mais radicais, ele acredita que ele é muito mais sábio que o seu líder espiritual, ele acredita que ele tem muito mais capacidade do que o seu pastor ali, o seu ministro, então ele quer colocar a mão, ele quer fazer porque ele acha que ele é o suprassumo do reino de Deus, e não é desta forma. Deus, ele trabalha com uma hierarquia. Deus, ele trabalha através dos seus líderes, das suas unções, que é capacitado por Deus para liberar sobre os discípulos a unção, a bênção, para que eles sejam prósperos e bem-sucedidos. E os filhos dos profetas, ao descer ao Jordão, ao colocar o plano em ação, o que eles falaram para Eliseu? Vem conosco, esteja conosco. Embora Eliseu não ia cortar lenha, Eliseu não ia fazer absolutamente nada, mas a presença dele e a palavra que ele havia liberado, e principalmente por ele estar ali acompanhando todos os fatos e ações, eles já se sentiam abençoados, bem-sucedidos e prósperos, ao ponto que aconteceu um milagre, porque Eliseu estava ali presente. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser dinâmico e se você quer ver Deus agir e mover na sua vida, esteja debaixo de uma cobertura espiritual, que pode ser o seu pastor, o seu líder ministerial, aquela pessoa que é incumbida por Deus e incumbida a sua comunidade de fé religiosa, que lhe tem autoridade para liberar uma palavra de bênção, para lhe liberar um conselho ou simplesmente para estar contigo, te dando um apoio moral, espiritual e presente. Pode ser que na revelação de Deus, na iluminação de Deus, Deus te deu um plano, um projeto ou uma ação. A partir de Eliseu, as desejaram ampliar e melhorar o local. Mas mesmo assim eles comunicaram a Eliseu, receberam uma palavra de Eliseu de bênção, de liberação e desejaram a presença de Deus, a sua supervisão, ou no texto que nós estamos falando, a cobertura espiritual de Eliseu. Resultado: foram vitoriosos, bem-sucedidos e abençoados por Deus. Tenha uma cobertura espiritual. Não se considere o suprassumo. Se Deus chamou o seu pastor, se Deus ungiu o seu pastor, se sobre ele está unção, ele pode ter menos escolaridade que você, ele pode ter menos conhecimento que você, mas se ele é chamado, escolhido por Deus, ele é abençoado. A unção de Deus está na vida dele e da boca dele vai sair palavras de bênção, de vitória e de graça que vai te tornar muito bem sucedido, independente da posição aqui nessa terra, porque um homem de Deus, o padrão dele não é aqui nessa terra. Aqui ele pode ter se formado só no primário, mal conseguir falar a língua portuguesa, mas ele foi escolhido nos céus, separado diante do trono de Deus, capacitado pelo Espírito Santo para liberar sobre a sua vida o poder, a plenitude e a ação celestial sobre a sua vida, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui você pode ter mestrado, PhD, THD, você pode ter doutorado, mas o que conta realmente não é debaixo do sol, mas é acima do sol, aonde Jesus está assentado, governa e dirige todas as coisas para a sua glória e o seu louvor. Então, medite nisso. Aplique esse princípio em sua vida e você viverá milagres de Deus em tempo de crise, que é o título da nossa mensagem. Outro princípio aqui, que é o quinto princípio, que nós aprendemos, que está no versículo de número 4. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Esse é o texto. Mas qual o princípio que nós tiramos aqui? Tenha esforço concentrado. No princípio de número 2, a disposição para a mudança.
E o princípio de número 5, esforço concentrado. Por quê? Porque agora você tem que usar a sua atividade física, a sua capacidade física, o seu vigor físico, a sua força. Eles tiveram que se deslocar, usaram as pernas, as suas caminhadas, chegaram ao Jordão, começaram a cortar lenha, a força do braço, do suor, aquele esforço ali debaixo do sol, repetitivo. Tiveram que colocar a sua ação mental para escolher uma lenha, para escolher qual melhor árvore ali para cortar, como trabalhar. Então todas essas atividades foi um esforço físico mais concentrado, porque ele tinha um objetivo, eles tinham uma finalidade, uma ação para alcançar um resultado. Não era um esforço perdido, um esforço aleatório, aonde foram para qualquer lugar, pegaram qualquer madeira e fizeram qualquer corte. Não, porque isso nunca vai dar um resultado objetivo, mas algo concentrado, planejado, dedicado. Então o esforço, ele passa a ser eficiente, ele passa a produzir um resultado mais amplo e dedicado. Medite isso na sua vida, como você tem se esforçado, como você tem trabalhado, como você tem realizado as suas obras. Você é daqueles de número 1, eu vou fazer e vou ver o que vai dar, vou ver aonde que eu vou chegar. Você está desperdiçando energia, você está desperdiçando o seu esforço, a dedicação, porque o resultado não vai ser como você espera. Por quê? Porque ele não está focado no objetivo. Ou você é como o segundo. Primeiro você planeja, você organiza, direciona, foca e dedica todo o seu esforço e dedicação para alcançar aquele resultado. E isso vai trazer o resultado esperado e até muito mais amplo, porque é um fluxo. Observa um rio. Quando ele acompanha o fluxo, as forças da sua correnteza, da sua capacidade, da sua energia, é concentrado. Mas uma água que corre aleatoriamente, ela se dispersa, ela não produz nem vida, não tem peixe, não produz resultado, porque ela se perde. A sua vida tem que estar focada, centralizada, e a sua energia, o seu esforço, quando é canalizado, quando ele está concentrado, ele é muito maior, muito mais amplo, o resultado é muito grande. Pegue uma mangueira para fazer uma experiência prática sobre isso e ligue a água. E coloca aquela mangueira, a água vai sair numa força. Agora aperta a mangueira, quer dizer, concentre aquela força que está recebendo. A torneira vai ser a mesma quantidade de água, mas por ter aquele esforço concentrado, olha a potência, olha a força que aquela água vai sair. Que na primeira você simplesmente lava uma região. Na segunda, quando ela está concentrada, vira um jato que tira coisas muito mais difíceis, muito mais grudado e agarrado, porque a energia está concentrada. Assim também a tua fé, a bênção de Deus, o mover do Espírito Santo na vida de um homem concentrado, dedicado e que tem um foco e se esforça com um objetivo. A sua capacitação, a sua força, o resultado na sua vida é muito maior, mais amplo do que você imagina ou pensa. Medite nisso. Porque a palavra do homem de Deus vai ser liberada sobre a sua vida e você vai se concentrar e aquela palavra vai ser eficiente e eficaz. A ação do Espírito Santo vai ser plena, abundante, gloriosa sobre a sua vida. E os resultados vão ser muito maiores, muito mais amplos do que aquilo que você planejou e objetivou. Sabe por quê? Porque você está se esforçando da maneira correta. Sexto princípio que me chama a atenção, esse daqui eu achei mais interessante. Versículo de número 5. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Esse é o princípio de retorno ao lugar da queda para a liberação do milagre. Retorno ao lugar da queda para a liberação do milagre. Nos 5 princípios anteriores que nós vimos, já gera na sua vida uma ação, um esforço, uma atividade em busca de um objetivo e um resultado já pré-planejado, mas agora que começa a se tornar realidade, que é a visão da situação, a disposição para a mudança, a visão de crescimento e prosperidade, a cobertura espiritual, o esforço concentrado, que é na atividade física, que são as obras, as realizações para que isso se concretize. Mas nesse meio, nesse trajeto, nesse caminho, nesse percurso,
algumas contingências que são fatos, situações e circunstâncias não planejadas, não esperadas, mas que pode acontecer, que aparentemente pode mudar todos os fatos e circunstâncias, que no caso desse homem foi a queda do machado no Jordão. Interrompeu bruscamente a sua atividade. Interrompeu a realização do seu projeto e principalmente desenvolveu uma crise nele, porque o machado não pertencia a ele, era emprestado. E a pessoa que emprestou, automaticamente ela desejaria tê-lo novamente, e porque ela tinha suas atividades, suas ações. Então, uma crise, um problema não afeta somente a pessoa que está passando por ela, mas afeta outros indiretamente. E essas outras pessoas indiretamente também vai afetar outros indiretamente. Quer dizer, nós não conhecemos a extensão das consequências de uma crise. Porque uma crise nunca atinge somente uma pessoa. Atinge aqueles que estão à sua volta, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, suas filhas. Indiretamente, seu cunhado, seu sogro, sua sogra, seus parentes, seus amigos, pessoas diretas e indiretamente ligadas contigo, que afeta outras pessoas também que estão interligadas com essas pessoas. É um ciclo muito amplo. Uma enfermidade, pode acontecer isso, um acidente, uma quebra da empresa, um saldo vermelho, uma trancada de matrícula numa faculdade, um interrompimento de um curso, tudo gera uma crise. E nós muitas vezes queremos tocar, queremos ir adiante, queremos ir para frente, queremos buscar ideias, objetivos, queremos, como alguns dizem, um plano B, para agora aquela situação que aconteceu, mas sempre um problema começa a gerar outro problema que se transforma em um problema maior e numa crise maior. Mas através desse homem nós adquirimos um princípio. Retorna ao lugar da queda para a liberação do milagre. Ele retornou ao lugar onde o machado caiu. Ele não foi adiante. Ele não pediu outro machado emprestado. Ou ele não começou a fazer outra atividade porque ele estava agora sem machado. Não. Ele foi até o lugar da crise dele, clamou pela cobertura espiritual dele, que era Eliseu, declarando a situação que ele estava, as consequências da sua situação e o problema que estava acontecendo. Porque na mente dele, ele tentou, vamos dizer, todos os pensamentos e projetos, ele viu que ele não tinha recurso, mas ele tinha uma cobertura espiritual. Ele tinha um homem de Deus que poderia lhe ajudar, lhe dar uma ideia ou fazer algo que pudesse resolver ou mudar aquela situação. Por isso que eu falei para você no princípio da importância da cobertura espiritual. Porque agora saiu do esforço físico e entrou no esforço sobrenatural. O esforço físico, os discípulos de profeta podem fazer. Mas o esforço sobrenatural, que é uma ação além da capacitação humana, só um homem de Deus que tem unção sobre a vida dele é capacitado por Deus para fazer isso. Tá vendo a importância da cobertura espiritual? E ele fala para o homem de Deus: ah, meu senhor, é emprestado. O Eliseu, juntamente com ele, no local da queda, recebe uma graça, uma inspiração de Deus. Ele aponta onde caiu. O Eliseu recebe uma inspiração, corta uma lenha, joga na água. Ele deve ter achado aquilo interessante. E o machado flutuou. Quando você retorna ao local da sua queda, você começa a liberar o milagre de Deus na sua vida, porque a porta do seu coração está aberta. Deus vai te dar uma direção, uma inspiração, uma estratégia. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai conduzir a sua vida e você vai começar a ver o mover de Deus em teu favor para restaurar, restituir, renovar a sua vida, e aquilo que você perdeu, aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe roubaram ou que foi para o fundo das águas, significa não tinha como mais retornar. O Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, tem poder, ele pode todas as coisas para mudar a tua circunstância, mudar a tua situação, te tirar desta crise, te tirar desse problema, dessa adversidade, e você continuar trabalhando, se esforçando até alcançar o objetivo estabelecido para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Não se dê por derrotado, não se dê como fim da linha. Olhe para o Senhor, busque a direção do Senhor,
Clame a Ele, coloque o seu problema na presença dEle, abra o seu coração para a orientação e direção de Deus, e você verá o machado da sua vida flutuando, a sua crise sendo solucionada, resolvida, não como você pensa, não como você imagina, mas pelo poder, a presença e a glória do Espírito Santo de Deus em sua vida. Se você crê, dê um glória a Deus aí, tome posse em nome de Jesus Cristo. Essa é a finalidade da palavra de Deus nessa noite. Retorne ao lugar da sua queda, retorne ao lugar do seu erro, do seu fracasso, onde você se desviou, onde você falhou, e clame ao Senhor, confesse o seu pecado a Ele, coloque a sua vida nas mãos dEle e se prepare. O milagre de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus vai começar a iniciar, realizar em direção à sua vida. Deus vai restaurar a estrutura do seu lar, Deus vai restaurar a estrutura do seu casamento, Deus vai restaurar a estrutura da sua família, Deus vai restaurar a sua estrutura financeira, Deus vai fazer milagres extraordinários na sua vida, porque Deus tudo pode, tudo faz e te realiza, como Jesus falou. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse é o foco, esse é o objetivo. Você não está sozinho e nem sozinha. Você não está desamparado nem abandonado. Há um Deus que se preocupa contigo, que Ele te ama, Ele está focado em ti. Mas é necessário nós abrirmos o nosso coração, é necessário nós clamarmos a Ele, é necessário nós declararmos para Ele a nossa situação. Aí as demais coisas vos serão acrescentadas. O Eliseu estava presente. Pode ser que ele não viu o machado cair na água. Eu acredito que ele possa não ter visto, mas ele ouviu, porque um machado, pelo seu peso, mais ou menos 5 a 7 a 8 quilos, ao cair numa água, faria um barulho razoável. Então ele deve ter se virado para ver o que tinha acontecido. Naí, quando ele olha, ele ouve o clamor do filho do profeta. Ai, meu Senhor! Era emprestado. E nesse momento, ele já começou a se mover com a sua disposição, com a sua fé, com a sua unção para resolver aquela situação. E ali Eliseu teve a experiência de ser um instrumento de Deus para a realização de um milagre. E o filho de profeta teve a experiência de vivenciar um milagre na vida dele, onde duas situações diferentes alcançaram o mesmo objetivo: contemplar as obras de Deus miraculosamente em suas vidas. Eliseu como instrumento, e o filho de profeta como aquele que necessitava. Assim também a sua vida. Eu posso ser o instrumento de Deus para que o milagre de Deus aconteça em sua vida. E você ser o receptor do milagre de Deus em sua vida através dessa união entre você ouvir, crer e tomar posse desta palavra pela fé em o nome de Jesus Cristo. É clamar ao Senhor Jesus Cristo, é invocar o nome de Jesus Cristo, é dizer: Senhor Jesus, me ajuda, me socorre, cobre-me com teu sangue, encha-me com teu Espírito Santo, me mostra, Senhor, qual a direção, qual a atitude que eu devo seguir, e ver e contemplar a ação de Deus na sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. E sétimo e último princípio que nós vemos aqui é: receba pela fé o poder milagroso de Deus e tome posse. Receba pela fé o poder milagroso de Deus e tome posse. Receber pela fé interiormente. O poder de Deus que está sendo liberado, agido e se movido através da palavra. E tomar posse significa estender as mãos. Significa agir, sair, entrar em disposição ao encontro daquela obra, que nós vemos no versículo de número 7. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. O Eliseu, ao lançar aquela madeira na água, o machado flutuou. E ele continuou flutuando ali na água do Rio Jordão. Outro milagre que aconteceu, que tudo que é mais leve do que a água, automaticamente é deslocado pela água. O Rio Jordão é um rio de correntezas fortes. Alguns pontos dele, a correnteza é um pouco mais fraca. E você, provavelmente na sua infância, na sua adolescência, alguma parte da sua vida, você já esteve à margem de um riacho, de um ribeiro, ou até mesmo de um rio. E com certeza, naquele momento ali, naquela nossa
momento de alegria, de até infantilidade, que é muito gostoso, a gente joga algumas madeiras, algumas lenhas, alguns galhos na água só para ver aquela ação daquilo ser boiado, ser conduzido pela água. Quando a gente é criança, por exemplo, costumamos fazer barquinhos de papel e aí lança no rio para que o rio leve. Porque aquele objeto, aquele galho, aquele barquinho de papel ou até um barquinho de plástico, ele é mais leve do que a água, por isso que ele boia, que ele flutua ali sobre a água. Mas ele não consegue resistir ao fluxo contínuo da água em deslocamento. Mas aquele machado ali, ele ficou boiando. Deus fez ele boiar, mas não permitiu que ele se deslocasse. Porque quando a bênção é tua, nada leva, nada rouba, nada retira, nada vai mover, a não ser você se dispor a tomar posse dela. Senão ela vai ficar ali boiando ali. Então quando aquele homem recebeu a palavra de Eliseu, estenda as suas mãos, ele recebeu pela fé. Ele recebeu uma palavra de direção, de orientação para como tomar posse da bênção de Deus, da restauração, da restituição de Deus. Mas aquela palavra só se tornou realidade, concretizada na vida dele, quando ele estendeu a sua mão e pegou o machado e tirou da água. Assim também é a sua vida. A palavra está sendo liberada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero sobre a sua vida portas abertas, a provisão de Deus, a cura de toda enfermidade, doença, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu libero sobre a sua vida o milagre de Deus, o mover do Espírito Santo, tempo de renovação, tempo de refrigério, tempo de restauração, nova fase, novas experiências com Deus, novo crescimento, novos patamares. Isso é a palavra de Deus. Agora, para que isso seja realidade, você tem que tomar uma posição de fé e tomar posse em nome de Jesus Cristo. É você colocar esses princípios que foram mostrados para você, é você praticá-los, vivenciá-los, expressá-los na sua vida, e tenha certeza, o milagre será grande, a bênção será ampla, a vitória será tremenda, e você se alegrará, regozijará e contemplará o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia sobre a sua vida, e verá quão grande é o nosso Deus. Receba pela fé o poder de milagres e maravilhas e do socorro de Deus sobre a sua vida, e tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nesta palavra. Então, relembrando, os 7 princípios que nós extraímos dessa leitura e narrativa histórica tenha a visão da situação, da realidade, do fato, do problema que você está passando. Segundo, coloque no seu coração a disposição para mudança. Comece todo o seu projeto, o seu sonho, a realização e as promessas de Deus no seu coração e na sua mente, para que isso possa mover a sua vida ao encontro dos objetivos. Tenha a visão de crescimento, tenha a visão do resultado, da prosperidade, da vitória e daquilo que você deseja e almeja que aconteça e suceda em sua vida e que você espera que Deus faça. Outra coisa, tenha uma cobertura espiritual, um homem de Deus, um pastor, para te aconselhar, para dirigir a sua vida, para liberar uma palavra de bênção e vitória sobre ti, porque a unção de Deus está na vida dele, para que tudo que você planejar debaixo da cobertura espiritual possa ser bem sucedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro princípio, se esforce concentradamente, não faça as coisas abertas de qualquer jeito, não, tenha foco, tenha objetivo, tenha um projeto, que é aquilo que você estabeleceu, que você deseja alcançar e buscar da parte de Deus, e não pare até a realização, concentrando a sua atenção, sua mente, seu físico, suas obras e realizações para que aquilo aconteça. Outro fato, se no meio do caminho você tiver circunstância adversa, tiver um fracasso, uma crise, uma queda, um tropeço, não se esmoreça, não desanime, não paralise tudo. Retorne ao lugar, à situação, ao momento da queda, para que ali você possa receber a direção, a orientação, o perdão e a graça de Deus e começar a liberar o milagre de Deus na sua vida, a manifestação do poder e da revelação de Deus sobre a sua vida e a direção que Deus vai te dar para que aquela situação seja resolvida e você possa retornar novamente em busca da vitória, da bênção e do resultado que se almeja da parte do Senhor. E 7º e último princípio, receba pela fé a presença, o poder e a palavra milagrosa de Deus sobre a sua vida e tome posse dela, agindo em conformidade a ela, para que ela se realize e se concretize na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, após essas experiências, eles cortaram a viga, retornaram
para a casa dos profetas, ampliaram a casa, passou a receber muito mais filhos dos profetas e discípulos, o conforto, o ambiente ficou muito melhor e principalmente o testemunho e as convicções que passou a ser passada ali foi muito mais ampla e mais profunda, porque para a construção daquele local de ensino, de louvor e adoração, agora eles tinham uma nova experiência, um novo milagre de Deus para relatar e contar, e ao mesmo tempo a realidade de que tudo que fazemos para Deus, para a obra de Deus, para um homem de Deus, traz resultados amplos, gloriosos e preciosos em nossas vidas, porque Deus não deixa ninguém com dívida. Deus jamais vai desamparar ou abandonar uma pessoa que tem amor a Ele, a sua obra, a sua casa de louvor e adoração, e que se está disposto a fazer algo para que o reino de Deus seja conhecido, manifestado e glorificado na face da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa ter falado profundamente ao teu coração e que o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado em sua vida e que você esteja aberto para receber a presença, os milagres e a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida e que você possa crer no milagre de Deus na crise e vivenciar esta realidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo.